Boa tarde a todos, cavalheiros e damas do terceiro ano do ensino médio. Bora mitar no Enem, bora mitar no Unicamp, bora mitar FUVEST. Bom, na semana passada, nós trabalhamos com os pronomes. Nós tivemos 2 semanas trabalhando pronomes. Na última semana, nós falamos do pronome demonstrativo e do pronome relativo. Nas semanas anteriores, dos outros tipos de pronome, correto? Hoje nós vamos direcionar o nosso trabalho um pouquinho diferente. Nós vamos trabalhar alguns exercícios, algumas questões, para que a gente possa ir levantar as nossas dúvidas, verificar se realmente o conteúdo foi entendido ou não. E lógico, como vocês sabem, nós estamos sempre à disposição, pode entrar em contato conosco caso haja alguma dificuldade, alguma dúvida. Mas nós vamos trocando aqui algumas experiências, alguns entendimentos, né, do uso do pronome, entendendo aí essas questões. Então, nós temos a proposta que a gente analise, leia e discuta juntos aqui 10 questões com os vários tipos de pronome. A primeira delas diz respeito à colocação do pronome oblíquo. É importante a gente lembrar que quando nós falamos de colocação do pronome oblíquo, nós estamos falando de quê? De posição do pronome oblíquo. Em relação a quê? Em relação ao verbo. E aí o pronome oblíquo ele pode ter 3 posições. Ele pode ter a posição anterior ao verbo, que nós chamamos de próclise. Ele pode ter uma posição no meio do verbo, isso acontece só nos tempos futuros, nós chamamos de mesóclise. Ele ainda pode se colocar depois do verbo, que é a ênclise. Né? Normalmente a gente acaba usando mais a próclise. E a próclise ela tem uma coisa interessante. Geralmente a gente analisa a posição dos pronomes oblíquos da seguinte maneira. Mesóclise, a dica é simples. Só uso mesóclise se não for possível usar a próclise. Por que disso? Porque a mesóclise, né, é uma estrutura mais sofisticada. Né? Falar-te-ei. A gente geralmente não fala dessa maneira no dia a dia. Então, normalmente, a gente só vai usar a mesóclise se não for possível usar a próclise. Ai, Cris, mas por que você falou só a próclise? Porque os tempos futuros, uma dica importante aí, não admitem ênclise. Então, se ele não admite ênclise, eu só posso usar a próclise ou a mesóclise. Outra dica importante, prestar atenção às palavras atrativas. O que significa dizer isso? Quais são as palavras atrativas que puxam o pronome para perto de si? Quais são as palavras que, de uma certa forma, conduzem a posição do pronome oblíquo? Aí um detalhe simples. Geralmente a gente usa ênclise, a vírgula, ela afasta o pronome, ela empurra o pronome para... Então, eu tenho vírgula depois do pronome. A tendência é o pronome ficar em ênclise. Por quê? Porque a vírgula vai empurrar o pronome. Outra dica importante. Palavras de sentido negativo. Não, nunca, jamais. Geralmente também puxam, aí elas puxam para perto de si. Os pronomes relativos puxam o pronome para perto de si. As conjunções também puxam o pronome para perto de si. Os pronomes demonstrativos puxam o pronome para perto de si. Então, geralmente eu tenho que prestar atenção na frase, a atração. As palavras atrativas, elas predominam dentro da frase. A exceção, claro, isso é muito importante, com verbos no infinitivo. Se o verbo estiver no infinitivo, com ou sem palavra atrativa, ele é livre. Para a gente não cair aí em armadilha nas questões. Então, nós temos aí uma questão do Mackenzie, e aí nós temos a colocação do pronome oblíquo está incorreta em. Então, nós temos na letra A, para não aborrecê-lo, tive de sair. O que eu observo aí? Para não obedecê-lo. De cara, a gente bate o olho no não e fala, peraí, esse lo pronome oblíquo deveria ser para não o obedecer. Seria o mais lógico, não é, Cris? Mas vamos pensar. Aborrecê-lo significa aborrecer ele, não é? Então significa que o verbo está no infinitivo. Qual foi a diquinha que eu lembrei agora? O infinitivo, mesmo com palavra atrativa, é livre. Então, no implore, contribui nem auxiliar. Posso colocar antes, posso colocar depois. Então, para não o aborrecer ou para não aborrecê-lo. Tranquilo como um grilo. Na letra B, quando sentiu-se em dificuldade, logicamente, pessoa inteligente pediu ajuda. Aí eu tenho o verbo sentiu e o se depois, está na posição ênclita. Essa ênclise aí está certa? Tá não. Por quê? Eu tenho uma conjunção. Nós dissemos há pouco que as conjunções, elas puxam o pronome para si. Qual que é a minha conjunção? O quando. Minha conjunção subordinada temporal. Então, ele puxa o pronome para perto de si. Então, obrigatoriamente, quando se sentiu em dificuldade, pediu ajuda. Então, a colocação incorreta é a letra B. Na letra C,
Vamos aproveitar as outras alternativas aí, né? Não me submeterei aos seus caprichos. Não pode nem deve. Aí eu tenho um verbo no futuro. De cara, eu sei que eu não vou poder colocar a enclis. Então, eu não posso ter a estrutura, por exemplo, não submeterei-me. Não existe isso, porque no futuro nunca é enclis. Portanto, aí eu tenho um não aí que puxa o pronome para perto dele. Lembrando, outra dica importante, eu não posso começar na linguagem formal, lembre sempre disso. Na linguagem formal, eu não posso começar a frase com pronome oblíquo átomo. Depois nós temos aí, na letra D, ele me olhou algum tempo comovido. Né? Não que o pronome pessoal reto aí, o ele, seja uma palavra atrativa, mas como o meu verbo está no pretérito perfeito e não tem nenhuma palavra atrativa, posso colocar antes, posso colocar depois, sem problema nenhum. Na letra E, não a vi quando entrou. Olha que interessante, o meu verbo é o verbo, né? Tá aí, eu vi. Então, a posição, próclise, veio antes. Por que o pronome veio próclise? Por causa do não. Alguém poderia polemizar, falar, mas peraí, Cris, tem o não antes e o quando depois. Eu tenho duas palavras atrativas. Vale a regra da primeira atração, da primeira palavra atrativa. Correto? Tranquilo como grilo? Podemos seguir em frente? Segue o baile? Número 2, questão da PUC aqui de Minas Gerais. Encontramos pronome indefinido em. Lembrete, pronome indefinido é um pronome de terceira pessoa, sentido vago, impreciso. Então, toda vez que eu quero dar a ideia de sentido vago e impreciso, eu uso o pronome indefinido. Na letra A, muitas horas depois, ela ainda permanecia esperando o resultado. Eu tenho ela aí, que é óbvio, quem permanecia esperando o resultado? Ela. Sujeito, determinado simples, pronome pessoal reto, né, no papel de sujeito. Muitas horas. Nós temos que ter uma atenção especial a palavras como muito, bastante. Por quê? Essas palavras, ora, podem funcionar como advérbio, ora, podem funcionar como pronomes indefinidos. Dica muito simples. Modificou o verbo, é advérbio, portanto, a palavra vai ser invariável. Modificou o substantivo, a palavra que vai flexionar de acordo com o substantivo, palavra variável, pronome indefinido. É o caso de muitas horas. Né? Então, olha, por que aquele pronome indefinido? São muitas horas, não sei quantas. Esse muitas modifica o horas, né? Então ele modificou o horas e não o verbo. Se a gente vai falar assim, ó, ele trabalhou muito, estudou muito, dedicou-se muito. Aí seria advérbio, está modificando o verbo. Mas aqui ele modifica o substantivo. Então, a questão número 2, resposta correta, a letra A. Aproveitando os outros pronomes aí, na letra B, foram amargos aqueles minutos desde que resolveu abandoná-la. Eu tenho dois pronomes, aqueles, pronome demonstrativo, este, esta e aquele, né, a família aí, e abandoná-la, o, a, os e as. Lembra daquela que nós falamos? O, a, os e as. Se estiverem completando o verbo transitivo direto, vai funcionar como objeto direto, podendo sofrer variação. Lá, lo, las, los e las, quando o verbo estiver terminado em R, S, Z. Certinho? Na letra C, a nós provavelmente enganariam, pois nossa participação foi efetiva. O nosso é pronome possessivo e o a nós pode gerar uma dúvida. Mas aí, peraí, ele é pronome pessoal reto ou ele está funcionando como oblíquo aí? Como é que está sendo? Ele está preposicionado, não está? Se ele está preposicionado, ele está funcionando como objeto indireto. Portanto, ele está funcionando como pronome oblíquo. Certinho? Na letra D, havia necessidade de que tais ideias ficassem sepultadas. Muito cuidado com o tais. Mas peraí, esse tais aí não seria pronome indefinido, não? Olha, havia necessidade de que essas ideias ou aquelas ideias, nesse sentido, está funcionando como um demonstrativo. Portanto, pronome demonstrativo aí, né? Esse é um uso menos comum. Na letra E, sabíamos o que você deveria dizer-lhe ao chegar da festa. Você, pronome pessoal de tratamento. Até comentei isso com vocês na primeira aula de pronome, né? Ele é um pronome pessoal de tratamento, ele é informal. O lhe, lembrando, lhe e lhes. Como
complementos verbais sempre funcionam como objeto indireto. Fechamos aí a questão número 2, a letra A, com o pronome indefinido. Certinho? Bora ser feliz. Na frase, chegou Pedro, Maria e o seu filho dela. Aí fala, gente, que coisa estúrdia é essa, que coisa estranha é essa frase. Né? Seu filho dela. O pronome possessivo está reforçado para, lógico que aí ele fala assim, ele está reforçado para dar ênfase? Não, a ênfase já está aí. Elegância e estilo? Provavelmente, né? Essa feiura dessa frase é um pouco elegância e estilo. Figura de harmonia? Muito menos. Então, qual que é o objetivo? Quando eu uso um reforço como o dela, qual que é o objetivo? Para o bem da clareza, para eu ter claramente filho de quem? Né? Então, chegou Pedro, Maria e o filho dela. Né? Então, é para deixar bem claro para todo leitor quem é o filho de quem. Certinho? Tranquilo como um grilo? Bora lá! Fuveste! Coragem! Assinale a alternativa onde o pronome pessoal está empregado corretamente. Isso aí é muito importante. Primeira coisa, uma dica bem rápida. Quando eu tenho... peraí, é para eu usar para eu ou para mim? Lembrete, eu só vai ser para eu, só vai ser usado se o eu for o sujeito da ação verbal infinitiva. O que significa dizer isso? O eu tem que ser o responsável pela ação e o verbo tem que estar no infinitivo. Certinho? Então, vamos entender isso na prática. Na letra A, este é um problema para mim resolver. Jesus, Maria José, que isso? Né? Aí vamos pensar. Para mim resolver, quem que vai resolver o problema? Não sou eu? Então, o eu é o responsável pela ação verbal. Então, a frase correta seria: este é um problema para eu resolver, porque sou eu que vou resolver a questão. Certo? Então, a letra A está fora. Nas demais situações, eu sempre uso mim. Então, sempre depois de preposição, resguardando a função de ser sujeito da ação verbal infinitiva. Nos demais casos, eu uso para mim, para ti, para ele, para ela. Correto? Então, mais um exemplo aqui. Na letra A, entre eu e tu, não há mais nada. Peraí, não há mais nada entre quem? Entre mim e ti. Nem o eu, nem o tu são sujeitos da ação verbal. Portanto, eu tenho que usar a forma oblíqua tônica depois da preposição, que é o mim e o ti, com i. Na letra C, a questão deve ser resolvida por mim e você. Então, ó, quem que deve ser resolvida? A questão é o meu sujeito, embora ele seja um sujeito paciente. Aí, de novo, resolvida por quem? Por mim e por você, não por eu e você. Porque o eu não é um sujeito da ação verbal infinitiva. O verbo nem está no infinitivo. O verbo principal está no particípio. Correto? Na letra D, para mim, viajar de avião é um suplício. Olha, viajar de avião é um suplício. Para quem? Para mim. Complementa a frase. Complemento verbal, simplesmente. Então, ele não vai funcionar como sujeito da ação verbal. Né? Então, nesse caso, a frase, a letra D, está redondinha, certinha e bacana. Na letra E, para finalizar, quando voltei a si? Peraí, voltei eu, então eu voltei a si? Não, eu voltei a mim. Correto? Podemos seguir? Essa questão aqui, ela é bem interessante porque ela vai pedir para a gente preencher, embora as lacunas estejam na próxima página, no próximo slide, é interessante que a gente observe aí uma sequência. Ele fala o seguinte: de repente, deu a ele ou a ela um livro para ela ou ele ler. Tanto faz. Deu-lhe um livro para ela ler ou para ele ler, tanto faz. Então, aqui a letra A não vai influenciar em nada. Né? O ele e o ela não influem, não contribuem nem auxiliam. O pulo do gato está no uso do mim e do mi. Essa alternativa 1 é só para encher linguiça. De repente, deu um livro. Para eu ou para mim? Só tem duas possibilidades. Ou eu ou mim. Aí vamos lembrar. Peraí, deu um livro. Quem dá alguma coisa a alguém ou para alguém. Então, para mim. Se eu tivesse colocado,
De repente, deu um livro para eu ler. Aí tudo bem. Então, aqui, a frase 2, a lacuna 2, vai ser preenchida com o mim. A frase 3, nada há entre. Eu tenho escolha, mim ou eu. Aí eu vou parar e vou pensar. Olha, não tenho nenhum sujeito, nenhum verbo infinitivo aí. Então, não tem nenhum sujeito da ação verbal infinitiva, como nós analisamos em questões anteriores. Então, nada mais há entre eu e você, ou nada mais há entre mim e você. Claramente, o mim, porque eu não tenho sujeito da ação verbal. Depois nós temos a número 4. Sempre houve entendimentos entre mim ou eu. Olha, sempre houve entendimentos entre eu e ti ou entre mim e ti. Vamos lembrar? Também não tenho sujeito à ação verbal, então só posso lançar a mão da forma oblíqua, né? Tônica, que é o mim. Depois nós temos a última aí, que não influi nem contribui nem auxilia. José, espere que eu vou com você ou vou contigo, tanto faz. Então, nós vamos ter na questão número 5, como alternativa correta, a letra C. Ela, mim e com você. Certinho? Ficou claro para todo mundo? Então, segue o baile. Número 6. Identifique a oração em que a palavra certo é pronome indefinido. Olha que bacana. A língua portuguesa, ela tem esses meandros, né? Eu tenho uma palavra que ela pode ser, ora, advérbio, né? Que aí ela vai dar ideia de circunstância de tempo, de lugar, de modo, de intensidade. Antecedido de artigo, ela pode funcionar como sujeito, como substantivo, então, né, ela vai ser uma palavra substantivada, ou de repente, dependendo do contexto, se ela estiver ali adjetivando alguma palavra, ela pode funcionar como adjetivo. É o caso dessas frases aí para a gente analisar. Eu só quero saber quando ele é pronome indefinido. Primeiro, ele vai ser pronome indefinido quando a gente estiver acompanhando um substantivo. Né? E ele tem que dar essa ideia de vago, de impreciso, né? Então, nós temos na letra A, certo, perdeste o juízo. Esse certo aí, está acompanhando algum substantivo? Não pode ser pronome indefinido. Quando ele está falando certo, perdeste o juízo, significa que certamente perdeste o juízo. É um advérbio. Na letra B, certo rapaz te procurou. Ou seja, algum rapaz, qualquer rapaz, então essa aí é a resposta correta. Diferente da letra C, escolheste o rapaz certo, ou seja, o rapaz correto, o rapaz adequado, tá? Adjetivando a palavra rapaz. Da mesma forma que acontece na letra D. Marque o conceito certo, ou seja, o conceito correto, adequado, também funcionando como adjetivo. E o último aí, a letra E. Não deixe o certo pelo duvidoso. Quem está gritando para nós aí? Ao artigo o certo. Está substantivando a palavra, tornando-a um substantivo. Então, a questão número 6, corretamente, letra B como pronome indefinido. Temos aqui um caso clássico na questão número 7, que é o uso dos pronomes demonstrativos. Já havia dito isso para vocês anteriormente. Quando eu quero retomar qualquer termo anterior, eu uso o quê? Esse, essa, isso. O esse é o mais comum. Mas às vezes pode acontecer de numa frase nós citarmos dois termos. Eu citei uma palavra, depois eu citei a outra. Aí eu quero retomar essas palavras citadas de modo diferente, em circunstâncias diferentes. Aí o que nós vamos observar? Quando é o último termo citado, eu troco por este, ou estes e suas variações. O primeiro termo citado, que é o mais distante, é o aquele. Aí nós temos uma questão da Unirio. Assinale o item que completa corretamente as lacunas do trecho. A maxila e os dentes denotavam a decrepitude do burrinho. Aí nós vamos retomar essas duas palavras, maxila e os dentes, separadamente. Né? Um, porém, estava mais gasto que o outro. Seria mais ou menos isso. De cara, uma dica para todos nós. Nas alternativas em que há a palavra esse, você pode eliminar. Porque quando eu tenho dois termos, entre eles, eu uso este e aquele. Então, facilitou aqui, ó. Ficou chuchu para nós. A letra A está eliminada.
A letra C está eliminada e a letra E está eliminada. Sobraram para nós duas alternativas, certo? Sobraram para nós a letra B e a letra D. Aí vamos verificar aqui, né? Qual que seria mais adequado. Então, nós temos a maxila e os dentes denotavam a decrepitude do burrinho. Então, na letra B, estes, porém, estavam mais gastos que aquela. Estes é o último termo citado, são os dentes. Beleza? Então, tá retomando certinho? Tá. Estavam mais gastos que aquela. Aquela quem? A maxila é o termo mais distante. Então, a alternativa correta, questão número 7, letra B. Uai, Cris, mas tem o aquelas e o esta. Peraí. Qual que é o meu último termo citado? Os dentes. Dentes, eu posso trocar os dentes por esta? Não. Então, está resolvida a questão. Certinho? Questão número 7, letra B. Depois nós temos, questão número 8, substitua os termos destacados pelos pronomes oblíquos correspondentes. E aí nós lembramos o seguinte, verbo transitivo direto, o, a, os, as. Caso esse verbo seja terminado com R, S ou Z, lo, lá, los e las. Ah, mas meu verbo terminou com M. Então, a minha substituição vai ser no, na, nos e nas. Muita atenção aí também para as palavras atrativas. Na letra A, encontraram o corpo na estufa. Quem encontra, encontra alguma coisa. Aí, nesse caso, o corpo, objeto direto. Meu verbo é terminado com M. Então, vai ficar com encontraram no. Na letra B, arrancara, né, do peito uma cruz de ametista. Então, não é arrancara, terminado com vogal? Então, arrancara a. É feio, mas tá certo. Na língua portuguesa, filho feio tem pai, mãe e parteira. Não vem com essa que não tem, que tá errado. Ah, tá feio, não tá errado. Não, tá correto. Na letra C, a disposição das plantas não permite um esconderijo. Quem permite, permite alguma coisa. Então, poderia ser o, a, os e as. Ah, mas tem um não aqui, gente. Então, vamos lembrar. A posição do pronome oblíquo também deve ficar atento. Então, a disposição das plantas não o permite. Tranquilo? Claro para todo mundo? Vamos caminhar mais um pouco. Assinale o período em que foi empregado um pronome relativo inadequadamente. Primeira lembrança. Pronome relativo, que ele serve para pessoas e coisas. Pode vir antecedido de preposição, caso haja um verbo que assim o peça. Né? Caso haja um verbo que requeira isso. O uso do cujo. Dica muito simples do pronome relativo cujo. Ele tem que aparecer entre substantivos, tem que estabelecer obrigatoriamente ideia de posse. Não aceita cujo o, cuja a. Então, não aceita o verbo depois dele, né? Então, sempre pronome depois dele, o cujo, ele sempre vai ser usado com a relação de posse. Então, na letra A, o livro a que me refiro é Estrela da Manhã, queridíssimo Manuel Bandeira. Então, olha, quem se refere a alguma coisa. Então, esse a antes do que, do pronome relativo que, diz respeito ao verbo referir, que pede preposição. E o que está retomando a palavra livro. Fino aí, tranquilo. Na letra B, era uma pessoa de cuja idoneidade ninguém duvida. Ó, quem duvida, duvida de alguma coisa. Então, de antes do cujo está devido ao verbo. Peraí, pessoa, idoneidade, idoneidade da pessoa, estabelece a ideia de posse, posso fazer a troca, tá correta, e o cujo combinou com a idoneidade. Na letra C, a tese em cujos dados nos baseamos é esta, quem se baseia em, por isso que o em está aí antes do cujo, porque tem uma palavra que pede a preposição. Olha, tese, dados, os dados da tese, estabeleceu a ideia de posse, e os dados tá certinho aí, ó, tese e dados. Tá entre dois substantivos. Na letra D, o tribunal do júri perante o qual o réu foi condenado foi implacável. Né? Quem foi condenado perante alguém. Perante quem? O tribunal. E o qual? Tá retomando o tribunal do júri. Certinho, tranquilo como um grilo. Veja aí o problema na letra E.
O homem cujo lhe falei, peraí, entre homem e cujo tem um verbo. Eu lhe falei aí, ó, falei a ele, falei a ela. Então, eu tenho aí o verbo. Morreu Maria, não tem conversa com essa questão. Certinho? Podemos seguir? Assinale o item em que não aparece pronome relativo. Geralmente eu tenho uma lista, às vezes, de frases. Isso é muito comum em concurso público, né? Eu tenho uma lista de frases que pede para identificar frases que não aparece pronome relativo ou identifica a frase em que o termo é o pronome relativo. Uma dica muito simples. Olha para o antecedente. Olha para a palavra que vem antes do que. Se antes do que tem um verbo, significa que ele está servindo como conjunção integrante, está ligando uma oração a outra. Então, ele não é pronome relativo. Se antes do que tem um substantivo ou um pronome, né, que equivale a um substantivo, aí sim, ele pode ser substantivo, pronome relativo. Então, vamos verificar aqui. De cara, se a gente olhar a estrutura, olha, na letra E, o show a que assisti estava lotado. Olha. Antes do que, show. Assistir, o show estava lotado, assistir ao show. Tranquilo. Na letra D, temos que trabalhar aos sábados. Antes do que? Qual que é a palavra que vem, gente? Um verbo. Tem conversa, não pode ser pronome relativo. Então, a alternativa que não aparece pronome relativo é a letra D. Vamos aproveitar as outras alternativas, nós estamos aqui para isso. O caminho por que passei é um atalho. Ó, o caminho é um atalho. Passei pelo caminho. Esse que está retomando, evitando a repetição da palavra caminho. A vida que levo antes do que um substantivo. Então, a vida não é fácil. Levo a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. O que fazes não está correto. Ou seja, aquilo que fazes ou isso que fazes tem um pronome anterior. De novo, nós vamos ter aí o quê? Um pronome relativo. Tranquilo como um grilo? Calmo, tranquilo para todo mundo. Muito obrigada pela atenção. Nós encerramos aí com o gabarito. Quem quiser depois fazer ou refazer os exercícios, se tiver alguma dúvida, pode procurar. Grande beijo.